Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Júlia, hein? Então, dentro da nossa aula hoje nós vamos falar a respeito do período entre guerras, especialmente dos Estados Unidos antes da crise de 1929. Nós vamos entender como que eles estavam, ok? Então, o primeiro ponto importante para a gente entender é que no final do século XIX vão estar surgindo os complexos industriais dos Estados Unidos. Dentro desse período nós vamos ter algumas invenções importantes, como por exemplo a invenção da lâmpada pelo Thomas Edison. Nós vamos ter o aperfeiçoamento das câmeras de cinema, que vai ser muito importante para a cultura americana. E nós vamos ter, por exemplo, o surgimento e desenvolvimento da indústria automobilística. Isso é extremamente importante dentro desse período, inclusive vai se tornar um símbolo desse período para a indústria norte-americana, certo? Para vocês terem uma noção, gente, nos primeiros anos ali do século XX, a produção dos Estados Unidos ela vai ser 25% maior do que a Inglaterra. Tá, mas o que isso importa, prof? Importa porque a Inglaterra, dentro desse período anterior, ela era a maior potência industrial do mundo. Significa então que a industrialização norte-americana estava superando a potência de dentro daquele período. Inclusive, os Estados Unidos ali dentro do século XX, eles já estavam bem organizados nos setores financeiros, no setor de telefonia, estavam desenvolvendo bastante o campo da ciência, então eles estavam cada vez mais se tornando ali uma grande potência. Obviamente que quando a gente começa a modificar a sociedade, a gente começa a modificar também a nossa cultura, certo? Então dentro desse período industrial, nós vamos ter a consciência e cultura sendo modificada também. Surgem algumas características do período, por exemplo, o self-made man. O que isso significa? Era a pessoa que vence pelo próprio esforço. Então eles falavam que a pessoa precisava trabalhar, acumular cada vez mais. A riqueza naquele período se torna o sonho americano. Então, riqueza e fama. Para eles, o sonho era cada vez mais acumular riqueza e fama. Se a gente for perceber, não mudou muita coisa atualmente, né? O nosso sonho ainda estamos ali entre riqueza e fama. Dentro desse período ali de industrialização, muitas pessoas vão para os Estados Unidos. Elas vão principalmente em busca desse sonho americano, certo? De vencer na vida pelo seu próprio esforço. Nova York, gente, para vocês terem uma noção, ali no final do século XIX, ela chega a ter 1 milhão de habitantes. Então, se torna uma grande área urbana, principalmente devido às suas indústrias, certo? Obviamente que se surgem várias indústrias, vão surgir também o consumo vai cada vez mais aumentar. Esse consumo, gente, ele aumenta exteriormente, então eles vendem muito para fora, mas ele também aumenta internamente. E olha que legal, era de produtos não essenciais. Então significa que nós vamos ter as indústrias de produtos essenciais e nós também vamos ter as dos não essenciais. O que são produtos não essenciais? Ali a gente pode falar de bebidas, cigarros, e a indústria vai estar se tornando também cultural. Então, dentro desse período, nós vamos ter vários filmes sendo produzidos, vários discos sendo produzidos, parques de diversões sendo criados, vestimentas. Então, eles vão começar a demonstrar, a roupa demonstra aquilo que a pessoa é, a riqueza que a pessoa tem, tá? E dentro desse período também a gente vai ter a indústria cultural se tornando cada vez mais forte. Para vocês terem uma noção de como que isso acontece, então, gente, ali no final do século XIX, nós vamos ter a adoção do regime de 8 horas de trabalho. Isso significa o quê? Significa que o trabalhador ia ter tempo. Antes eles não tinham esse tempo. E agora o trabalhador ele ia conseguir desfrutar do seu dia a dia, ele ia conseguir estar junto ali com a sua família nas suas horas pós-trabalho. Então a indústria cultural ela começa a atender esse trabalhador de classe média, esse trabalhador que iria gastar o seu dinheiro ali, certo? Para vocês terem uma noção, em 1920 vai surgir a primeira rádio do mundo dentro ali dos Estados Unidos, que é a SDKA, ela surge ali dentro da Pensilvânia. Obviamente, gente, que as rádios daquela época não eram como as rádios de hoje, certo? As rádios daquele período ali, eles iriam ver e ouvir através de um equipamento que é chamado de gramofone, que é aquele ali do cantinho da tela. Se vocês observarem ali no gramofone, nós temos os discos, esses discos de vinil que também eram utilizados dentro desse período. Então eles escutavam a rádio e ouviam os seus discos, né? Era uma coisa realmente
enorme. Hoje a gente está acostumado ali a ter tudo na palma da nossa mão. Naquela época, quando surge, o rádio não era assim. E essas pessoas, professora, quem são eles? Ali nós vamos ter alguns símbolos culturais de dentro do período. Por exemplo, Coco Chanel, ela vai se tornar um símbolo de estilo, de moda, né? Inclusive nós temos até hoje o perfume dela que é extremamente desejado aí por muitos, né? Nós temos o Charles Chaplin. O Charles Chaplin, ele é um ator, os seus filmes são extremamente conhecidos aí pelo mundo afora, até mesmo hoje. E nós temos ali no meio o Rodolfo Valentino. O Rodolfo Valentino, ele vai se tornar um símbolo de vestimenta também, dentro ali de comportamento, né? Então, notem vocês que dentro desse período, pessoas que apareciam na cultura, na mídia, elas se tornavam símbolos ali para a população. Nada diferente de hoje, né, gente? Quem aparece nas mídias, os atores, os artistas de forma geral, eles acabam se tornando símbolos para a população. Então observe que os personagens eles se tornavam quem, então? Mercadorias, né? Então, um simples objeto que antes não tinha valor, se tivesse algum vínculo com aquele personagem, ele se tornava extremamente valioso. Observem ali no canto, nós temos dois exemplos, né? Uma camiseta simples, mas ela tem um símbolo, e esse símbolo acaba agregando valor ao produto. Um shampoo ali sendo segurado por uma artista acaba agregando valor ao produto. Por quê? Porque os artistas, eles acabam fazendo com que nós tenhamos desejo por produtos que anteriormente talvez a gente nem precisasse, certo? Então surge dentro desse período o American Way of Life. O que isso significa? Jeito de viver americano, tá? O consumismo, então, ele vai se tornar o símbolo dos Estados Unidos. Inclusive, gente, até hoje um dos países mais consumistas do mundo é os Estados Unidos, tá? Então, olhem lá, ele se torna símbolo de patriotismo, porque quando você consumia, você enriquecia as indústrias. Se você enriquecia as indústrias, você enriquecia o país. E além disso, você fazia com que os Estados Unidos se tornasse um símbolo invejado pelos outros povos, certo? Então, ser americano, antes de tudo, era ser moderno, ter uma vida de conforto. Então, consumismo, tá, gente? Ah, prof, mas o consumismo é bom? Por um lado, sim, mas quais são as consequências, os prejuízos disso? O prejuízo disso, gente, acaba sendo o grande acúmulo de lixo, né? Então, quando a gente consome mais do que a gente precisa, é a natureza que ela acaba pagando o preço ali, tá? Ah, prof, mas como? Cada objeto que a gente compra geralmente vem embalado em alguma coisa e essas embalagens acabam se acumulando. E muitas vezes, quando a gente compra determinados objetos, não descartamos da forma correta as suas embalagens. Ou, por exemplo, eu tenho celular, mas ele não é o melhor, então eu vou trocar por um. Eu não preciso, mas eu compro mesmo assim, certo? A televisão, a mídia de forma geral, as redes sociais, elas nos induzem a esse consumo. Como que eles induzem o consumo? Utilizando principalmente de figuras famosas, né, gente? Então os comerciais, eles vão induzir objetos de desejo ali para a população de forma geral. Então, o que nós precisamos fazer? Consumir menos? Consumir de forma consciente, né, galera? Isso é o mais importante ali. Então, o American Way of Life, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para a população objetos de desejo que antes eram apenas ali de pessoas que tinham muito dinheiro. Hoje a população de classe média estaria comprando esses objetos. Então, essa a ideia, né, o consumismo de ter tudo ali que antes só as pessoas com mais dinheiro teriam, né? Sem contar, pessoal, que os avanços tecnológicos, eles aumentam a expectativa de vida, certo? Então, a ciência, ela acaba ajudando ali por melhorar condições de higiene, melhorar a condição da vida da população. Os novos hábitos, então, de higiene, como rede de esgoto, melhor preservação dos alimentos, eles ajudam as pessoas a viverem mais. E ajudando as pessoas a viverem mais, esses avanços ali anunciavam um futuro feliz, próspero, para essa população, tá? Aí o que acontece? Nós temos o conflito da Primeira Guerra Mundial, que vocês já estudaram. Depois desse conflito, os Estados Unidos aumentam cada vez mais a sua economia. Por quê, gente? Os Estados Unidos participaram do conflito, mas o seu território não é afetado com o conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, com o final ali do conflito, os Estados Unidos começam a vender e emprestar dinheiro para os países arrasados da Europa. Isso aumenta cada vez mais a sua economia. Porém, a gente vai estudar ali
mais pra frente que isso não vai durar muito tempo, tá, gente? Então, observe, no final da década de 1920, os Estados Unidos faziam 42% da produção mundial. Isso faz com que os Estados Unidos cresçam cada vez mais, que o seu consumismo cresça cada vez mais e que a população acredite que eles estavam vivendo um período ali de ouro dos Estados Unidos. Então, a Primeira Guerra Mundial, basicamente, o período pós-Primeira Guerra Mundial, pode ser considerado um período de ouro para os Estados Unidos devido ao crescimento da sua economia. Certo, pessoal? Nossa próxima aula a gente vai ver um pouquinho da crise de 1929 que afeta os Estados Unidos. Um abraço!